Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto, que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é casos de trombose em pacientes com câncer. Como prevenir e tratar? O que é a trombose? O que ela causa? Por que ela agrava o quadro de pacientes com câncer? Anticoagulantes interferem no tratamento quimioterápico? Quais são os efeitos sobre o coração? E como os pacientes podem obter mais informações e acesso a tratamentos? Nós vamos explorar esse tema hoje aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa está o Dr. Eduardo Ramacciotti, que é cirurgião vascular e endovascular, chefe da cirurgia vascular da Rede Lefort, professor de cirurgia vascular na Santa Casa de São Paulo e professor de trombose e hemostasia na Loyola University Medical Center de Chicago, nos Estados Unidos. Tudo bem, Dr. Ramacciotti? Feliz 2021 para você? Eu estou ótimo como sempre, Marina. Não poderia estar melhor. Eu adoro essa energia, ótimo como sempre, porque é isso, é inabalável, Dr. Ramacciotti. Tô vivo, então tá ótimo. Eu vou te mandar meu livro Diário da Gratidão, porque eu falo exatamente isso. Se você acordou e está vivo, agradeça, porque você podia não estar, então não é qualquer coisa. Agora, doutor, imagino quem está nos ouvindo pode ou não conhecer o que é trombose. Então, eu queria começar essa nossa conversa explicando o que é a trombose, o que ela causa. Marina, a trombose é a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos, tanto arteriais quanto venosos. Resumindo de forma bem clara, o sangue é líquido, fluido, e ele tem que fluir para a gente ficar vivo. Se por algum motivo ele coagula mais que o normal, a gente forma coágulos, trombos dentro dos vasos, tanto artérias quanto veias, e a gente tem as tromboses arteriais e venosas. E aí, quando isso acontece, o que gera negativo para o corpo? Como a gente está falando de câncer, o mais comum são as tromboses venosas. Então, você imagina um vaso venoso levando o sangue de volta para o coração. Se ele obstrui, e habitualmente isso acontece nas pernas, as pernas incham e dá muita dor. E o pior, esse coágulo pode se deslocar das veias das pernas e para o coração, e do coração obstruir as artérias pulmonares, e a gente tem os quadros de embolia pulmonar, que num bom número deles são fatais. Então, é uma doença dupla a trombose venosa, que é a dor nas pernas, o inchaço nas pernas, e quando o coágulo migra, vai para o pulmão, a embolia pulmonar. É uma doença frequente, pega muitos doentes com câncer, mais ou menos 15 a 20% de quem tem câncer acaba tendo um evento trombótico, então são duas doenças que caminham muito juntas. Agora, ela é uma doença mais frequente por razões genéticas ou pelo estilo de vida, alimentação, alguns hábitos, também são fatores importantes para o desenvolvimento da trombose? Nós chamamos a trombose de doença multifatorial, são tanto fatores genéticos quanto fatores ambientais. Quer dizer que tudo contribui, né? É como se a gente chama, para você ter uma trombose, você tem uma tempestade perfeita que tudo ajuda. Fatores genéticos influenciam, no câncer não influenciam tanto, o câncer por si, ele é tão trombogênico que não faz muita diferença se você tem muita tendência genética ou não. Isso foi até meu tema de doutoramento há 20 anos atrás, quase, Marina. E a alimentação não tem nada que se correlacione com trombose, a não ser ganho de peso, né? E para os casos das tromboses arteriais, os doentes que têm colesterol alto, é outra história. Então, alimentação para trombose venosa profunda, nada que não seja para ganho de peso. Estilo de vida, sim, né? Quem é sedentário, não faz muita atividade física e fica muito tempo parado numa mesma posição, isso aumenta muito o risco de tromboembolismo venoso. A gente já tocou aqui no Você em Dia Saúde algumas vezes, falamos de trombose, e eu fiquei com uma dúvida curiosa, até como forma de orientação. Visto que as veias dos membros inferiores, né, vamos pensar nas pernas, são as mais afetadas, ou que são mais visíveis também, né, quando você tem aí essas varizes, é indicado, doutor, que a gente faça aquele exercício de ficar na ponta do pé e baixar e subir para ajudar nessa musculatura das pernas? Penso que a atividade física é importante para todas as doenças, tudo. A atividade física, eu tenho 32 anos de formado, vejo muito doente grave. Eu acho que a atividade física é o remédio para o mundo, né? Para a cabeça, para o coração, para as artérias, para o câncer. Eu só consigo imaginar atividade física
fazendo mal quando o doente tem uma doença cardíaca ou alguma limitação física. Do ponto contrário, deveria ser... Está na lei brasileira fazer atividade física, porque é tão importante, muda tudo. Então, se você imaginar que nas pernas nós não temos o coração batendo de volta, quem que impulsiona o sangue de volta são a musculatura da panturrilha, da batatinha da perna. Então, para você melhorar a sua saúde vascular, é fundamental que você faça atividade física que inclua esse exercício de alongamento das panturrilhas. Se você for no meu Instagram, e acho que você me acompanha lá, eu tenho um hashtag que é o Velho Forte, que eu sempre ponho exercício de panturrilha. E note você que muitos pacientes meus estão fazendo, então, se beneficiando dessa ideia de fazer atividade física para a panturrilha, extremamente importante. Sabia que ia pegar você essa história da panturrilha. Bom, mas eu fui lá para a direita, quero voltar para o nosso tema, porque a gente vai somar essas duas doenças, que é a trombose e o câncer. E é preocupante, como o senhor falou, né, que a trombose é a segunda principal causa de morte entre pacientes oncológicos. É um negócio, assim, grave. E metade desses casos são assintomáticos, é isso? E queria entender a relação entre essas duas doenças, doutor. Olha, o câncer é uma doença complicada, multifatorial, mas só pela existência das células oncológicas, elas mexem com a coagulação. Alguns tipos de câncer geram muita trombose por ativar a coagulação natural das pessoas. Além disso, os pacientes com câncer, eles desidratam, eles internam, eles colocam catéteres centrais, eles ficam acamados por períodos prolongados, eles recebem quimioterapia, que pode gerar trombose, radioterapia, os tumores podem invadir os vasos, comprimir as veias e dar trombose. Então tem uma série de motivos. E se você lembrar de um podcast antigo, eu falei com o professor Virchow lá atrás, que falava que para ter trombose tinha que ter 3 coisas, né? Hipercoagulabilidade, estase, lesão endotelial. O câncer faz tudo isso. Então, nós não temos dúvida em dizer que o câncer é a doença mais trombogênica que existe. E vamos pensar junto, né? O que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares, em geral as tromboses. A segunda que mais mata é o câncer. Agora imagina ter câncer e trombose. São as duas doenças que mais matam, caminhando juntas. Então, extremamente importante o paciente oncológico pensar que ele pode ter trombose e, felizmente, nós temos métodos para evitar isso. Aí a gente fala de anticoagulantes, doutor, porque eu fico imaginando que assim, né, elas são usadas para tratar a trombose, mas ela pode interagir com os quimioterápicos, porque aí você vai reduzir os coágulos, mas você pode aumentar o risco de sangramento, não? A gente sempre faz esse balanço risco-benefício e, invariavelmente, a gente cai para o risco, né? O doente, imagina um paciente com câncer internado, vai fazer quimioterapia com catéter central, desidratado, sem se mexer. Então, nós podemos usar os anticoagulantes, particularmente as heparinas de baixo peso molecular, são muito úteis no câncer, em doses mais baixas. Então, ao invés de dar aquela dose que a gente dá para quem tem uma trombose, para quem tem câncer, mas não está tendo trombose ainda, a gente pode baixar a dose e fazer o que nós chamamos de dose profilática. Imagina um doente com tumor dentro da barriga que vai ser operado, vai ficar acamado, vai receber anestesia, vai desidratar. Nós conseguimos dar para ele essas drogas por 30 dias pós-operatório para evitar que ele tenha trombose e embolia pulmonar, e essa estratégia reduz dramaticamente o risco de mortalidade por tromboembolismo venoso associado ao câncer. Mas aí é um uso mais comum quando você está internado no hospital, ou também se faz uso de anticoagulantes quando você está fazendo tratamento em casa? Hoje, nós não temos aprovação ainda da Anvisa para essas estratégias, mas para os doentes de risco muito alto, a gente usa um score chamado score de Corana. Se o doente tem score 2 ou mais alto, dependendo do risco de hemorragia, de redução de trombose, a gente tem estratégias anticoagulantes até para quem não está internado fazendo quimioterapia. Ainda não está aprovada essa estratégia pela Anvisa, né? Mas em alguns pacientes a gente faz isso porque a gente sabe que o risco às vezes é de 10, 15, 20% de ter eventos sintomático. E aí é extremamente aceitável. Agora, o senhor fala não aprovadas pela Anvisa, mas em outras agências internacionais esses protocolos já são usados ou não? Anticoagulante oral, ainda não. Nem nos Estados Unidos está aprovado. Para a heparina de baixo peso molecular, para a heparina que a gente já discutiu aqui, tem aprovação sim, a gente pode usar até nessas situações. Não é um uso muito comum, mas a gente usa sim. A grande sacada é saber dose, tipo de câncer que se beneficia, tipo não se beneficia. E eu já antecipo para você que as heparinas não interferem com o efeito anti-oncológico, anti-câncer dos quimioterápicos. Alguns pacientes se preocupam com isso. Falam, doutor, você vai me dar um remédio anticoagulante, mas não vai diminuir o efeito
Exato. O antineoplásico, não, nós temos dados muito sérios que isso não acontece. O reverso pode acontecer. O quimioterápico, para alguns anticoagulantes, pode aumentar o risco de sangramento. Então, o reverso, sim, o quimioterápico mexer no efeito do anticoagulante, e quando isso acontece, a gente pode trocar o tipo de anticoagulante para outro, pode mexer na dose para que o doente não sangre. Mas o anticoagulante diminuir o efeito antineoplásico, isso não existe. Agora, prevenir a trombose sem o câncer requer algumas medidas, então eu queria falar disso, porque não sei quem está ouvindo o nosso podcast, pode não ter o câncer, ter só a trombose. Mas eu queria que você falasse também sobre o que muda na prevenção quando o paciente tem câncer. Nós fazemos uma prevenção um pouco mais agressiva. Então, por exemplo, para o pós-operatório, quando o doente não tem câncer, vai fazer, por exemplo, uma abdominoplastia, a gente dá por 7 a 10 dias os anticoagulantes injetáveis, né? A gente usa um score muito interessante, chama score de Caprini, é um professor de 86 anos de Chicago, muito próximo nosso aqui, inclusive, e ajuda muito a identificar quem tem risco. Quando o doente tem câncer, a gente dá por mais tempo os anticoagulantes. Então, você vai fazer um tumor de cólon, e é operado, ao invés da gente dar por 7 a 10 dias, a gente dá por 30, 35 dias no pós-operatório. A gente prolonga o tempo. Aumentar a dose não melhora para os pacientes com câncer, mas aumentar o tempo de anticoagulação melhora e diminui o risco desses doentes terem embolia pulmonar e trombose venosa profunda. E bora fazer exercício, bora se alimentar adequadamente, não fumar, manter um peso de uma forma adequada, né, doutor? Porque tudo isso também previne a trombose com ou sem câncer. E procurar o seu médico se você tiver a história dos dois, tanto de câncer quanto de trombose. Então, se a sua família, por exemplo, minha família tem muito trombose, tem muito câncer de cólon. Eu sempre procuro um oncologista e faço minha colonoscopia com frequência, porque mata todo mundo da minha família. Hoje, de manhã, eu atendi algumas moças que iam fazer abdominoplastia, mas a mãe morreu de embolia pulmonar e a irmã está com trombose. Então, hoje a gente tem até como fazer a pesquisa genética para ver quem tem bastante risco, quem tem menos, e nós temos recursos para que essas pessoas possam ser operadas com muita segurança. Perfeito. Muito obrigada, Dr. Ramacciotti, por mais essa participação, sempre trazendo informação de primeira para a gente. É um enorme prazer conversar com você, Marina, conversar com o público leigo, falar de medicina em tempos que estou muito feliz por estar sendo útil para o meu país, útil para o mundo e útil para os meus pacientes e familiares. Para todos nós. Mais uma vez, obrigada, viu, doutor? Um grande abraço, Marina. Olha, e para continuarmos o nosso bate-papo, eu vou convidar agora a doutora Ariane Vieira Scarlatelli Macedo, que é médica cardiologista. Ela é vice-presidente do Grupo de Estudos de Cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela é coordenadora nacional da Cardio-Oncologia da Rede DOR São Luís. E ela também é conselheira da instituição Lado a Lado pela Vida, que tem foco no apoio a pacientes para acesso a tratamentos. Muito obrigada pela sua participação, doutora Ariane. Marina, muito obrigada pelo convite, um prazer falar com você, já te sigo, né? Então estou muito feliz de estar podendo conversar com você ao vivo. Obrigado pela iniciativa de trazer informação aos pacientes. Como o professor Ramacciotti disse, o nosso objetivo é chegar aos pacientes, né, de uma maneira direta e que eles entendam, né, o risco e sejam parceiros da gente nessa jornada, né, que é tratar as doenças crônicas, principalmente as doenças oncológicas. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, poxa vida, doutora, muito obrigada, que eu te agradeço. Eu queria, é até interessante, né, porque eu falei agora com o doutor e esses dados são fortes. Os estudos mostram que os eventos tromboembólicos estão presentes em 10 a 15% dos pacientes com câncer. Mas o que me chamou mais atenção é que esses eventos podem aparecer anos antes do tumor maligno ou ser o seu primeiro sinal até do tumor maligno. Então, portanto, fica essa pergunta. Quando a gente tem uma trombose sem razão aparente, a gente tem que investigar a possibilidade de um câncer? Pode ser um sinal? Marina, isso é muito interessante porque a gente observa isso na prática. Isso a gente chama, né, tem um nome técnico, que são síndromes paraneoplásicas, ou seja, a manifestação da doença oncológica vir não pela presença em si do tumor, mas do efeito sistêmico que aquela malignidade, que aquele conjunto de células anormais presentes no organismo desencadeiam.
E o que a gente sabe é que os tumores, principalmente alguns tumores mais trombogênicos, como o professor Ramaciotti disse anteriormente, os tumores do trato gastrointestinal, os tumores de pulmão e alguns tumores hematológicos também, eles causam um efeito sistêmico no organismo, com liberação de substâncias pela própria célula tumoral, que ao caírem na circulação vão desencadear uma série de efeitos à distância, podendo aumentar o risco de trombose. Então, de maneira geral, quando o paciente apresenta uma trombose sem causa definida, como você mesmo disse, ou seja, esse paciente ele não teve uma queda e está com a perna engessada, não está com uma imobilização porque ficou internado durante muito tempo, não saiu aí de um processo infeccioso que fez o paciente ficar na cama, ou seja, quando a gente não identifica muito bem uma razão específica, a gente faz uma avaliação mais direcionada para alguns sintomas, para histórico familiar. Essa pergunta sua já foi motivo de um estudo científico, né? É uma pergunta que nós nos fazíamos, se nós deveríamos fazer um screening, ou seja, uma busca ativa de tumores por todas as regiões, nos pacientes que tinham tromboses não explicadas, vamos dizer assim. E esse estudo ele foi negativo, ele não mostrou que de maneira sistemática, ou seja, para qualquer tipo de trombose, a gente deva fazer uma busca de uma maneira indiscriminada. O que tem que se fazer é ser médico, né? É ouvir o paciente, examinar, procurar algum sinal de que haveria uma neoplasia oculta e direcionar a sua busca para isso. Então, hoje, na literatura, a gente não tem uma indicação de se fazer uma avaliação sistemática em todos os pacientes, mas, como o professor Ramaciotti disse, a gente pergunta histórico familiar, vai atrás das causas mais frequentes naquele paciente de uma maneira individualizada. Doutora, você acha, e imagino que sim, porque como é uma doença tão silenciosa, né, e você tem que estar atento a tantos sinais, que falta ainda aos médicos que fazem, especialistas de diversas áreas, que não são especializados nisso, né, mas que têm suas especialidades diferentes, até no clínico geral, para ter um olhar para a trombose, porque você pode deixar passar um sintoma e visualizar alguma coisa que vai salvar a vida da pessoa. Sim, a gente acredita nisso. A gente acredita que precisa nós precisamos, como sociedade médica, né, como grupo de pessoas da área da saúde, aí não só os médicos, mas todos os profissionais que trabalham em parceria conosco, que fazem parte dessa equipe que cuida do paciente oncológico e dos pacientes em gerais, mas com foco aqui no paciente oncológico, de ter educação para o paciente. O paciente tem que conhecer quais são os sinais e sintomas de alerta, porque muitas vezes o paciente, por desconhecimento, deixa passar, por exemplo, um edema, um inchaço na perna que é diferente de um lado para o outro, uma falta de ar também que ele nunca teve, por falta de informação. Então, cabe a nós também informar o paciente, principalmente nos pacientes de maior risco, que esses sinais que ele está apresentando ou essas queixas devem motivar uma consulta médica ou uma ligação ou uma telemedicina, isso sim. E também aos nossos colegas que não estão tão diretamente atendendo esses pacientes de maior risco, mas que veem esses pacientes nos pronto-socorros ou nas clínicas por outros motivos, que eles também tenham esse olhar. E isso é uma coisa que a gente, como cardiologistas, cirurgiões vasculares, pneumologistas, hematologistas, que são as especialidades que têm mais, vamos dizer, proximidade com os fenômenos trombóticos, a gente tem se unido como grupos que fazem com que a trombose é o nosso elo de união, porque a gente vê esses pacientes de maneira conjunta, que a gente consiga aumentar o conhecimento médico e também dos nossos pacientes e familiares. E eu acredito que uma iniciativa como essa que vocês estão promovendo é um passo muito importante para a gente alcançar esse objetivo, que é aumentar o conhecimento geral sobre essa doença tão frequente, infelizmente, e eventualmente fatal. É o que a gente sempre diz aqui no Você em Dia Saúde. Olha, investir em conhecimento em saúde é o melhor investimento que você pode fazer. E, aliás, eu quero aproveitar a sua especialidade como cardio-oncologista para falar um pouquinho sobre os efeitos da trombose para o coração, porque a gente acaba levando muito para o pulmão, mas queria falar um pouquinho do coração também. Marina, isso é muito importante, que, como já foi dito anteriormente, a gente tem dois tipos de tromboses, né? A gente tem as tromboses venosas, que é o foco
principalmente aqui no paciente oncológico, em relação à formação dos trombos nas veias e que podem ir para o pulmão. E aí a gente já toca no assunto do coração, né? As tromboses recorrentes e principalmente as tromboses extensas, né? Às vezes sobe um coágulo dos membros inferiores muito volumoso e ele causa uma obstrução aguda nos pulmões e, eventualmente, essa apresentação ela é fatal, né? Uma das causas de óbito por embolia pulmonar maciça. E quando ela não é fatal, ela pode causar um problema sério, muito, muito grave e crônico, que é a hipertensão pulmonar, que esses pacientes, por tromboses recorrentes, eles ficam com uma hipertensão crônica muito difícil, uma doença difícil de tratar. Felizmente, hoje a gente tem mais possibilidades de tratamento, mas uma doença de um curso crônico e que um paciente costuma, né, ter uma qualidade de vida ruim por conta da dispneia e da falta de ar, e pode apresentar também uma disfunção do lado direito do coração, que a gente chama de insuficiência cardíaca direita, que também é uma síndrome difícil também de cuidar e que exige um segmento e um acompanhamento muito, muito rigoroso. Por outro lado, nós temos também as tromboses arteriais, né, que são os trombos que se formam nas artérias. Aí entra, né, isso aí é o que nós cardiologistas lidamos no nosso dia a dia, que são os infartos, os acidentes vasculares cerebrais e as tromboses arteriais periféricas. Isso também é mais frequente no paciente oncológico, não só pela doença oncológica, mas alguns tratamentos que podem desencadear esses fenômenos. Então, a trombose para o coração, a trombose arterial faz parte do nosso espectro de doenças que nós cuidamos no nosso dia a dia, e as tromboses venosas, a gente encontra esses pacientes tanto na oncologia como na vida prática dos pacientes não oncológicos. Então, é uma doença que é do dia a dia do cardiologista, com certeza. Ela é mais feminina, mais masculina ou é igual? Nos pacientes oncológicos, Marina, se a gente observar pela prevalência das doenças, as mulheres, né, com câncer de mama, né, a doença oncológica mais frequente na mulher, nos homens é o câncer de próstata, falando de câncer não melanoma, né, tirando os pacientes com câncer de pele. Então, a gente tem uma predisposição aí nas mulheres, no caso da oncologia, por conta dos cânceres de mama, mas na população em geral, a gente tem nas mulheres a questão do uso de anticoncepcionais, que acaba aumentando também o risco trombótico. A doutora Nociotti também, que é um grande especialista nisso, deve ter comentado em relação a isso, o uso de anticoncepcionais em mulheres, principalmente fumantes, né, que aumenta muito o risco. As mulheres não devem fumar as que usam anticoncepcional e vice-versa, que aumenta muito o risco trombótico. Então, de maneira geral, é uma doença mais frequente em mulheres por esses fatores que eu disse. Nossa, eu fico pensando num checklist, né? Você é mulher, fumante, sedentária, obesa e tomando anticoncepcional, por favor, vá morar num PS, doutora. De preferência para de fumar, porque vai evitar não só as tromboses, mas uma série de problemas pulmonares, cardiovasculares, cânceres, como câncer de bexiga, câncer de pulmão, enfim, acho que não tem justificativa para o cigarro. Eu sou uma ferrenha defensora do abandono ao tabagismo, porque eu só vejo malefício para esse vício. Eu já levei isso até para a cabeça do meu filho de 9 anos, que encontra a gente fumando e fala, nossa, olha só que coisa horrorosa, de tanto fazer a cabeça. Também eles ficam, ai mãe, coitado daquela pessoa, ela fuma. Tipo, né, esse aí não teve uma orientação, né, e eu falei, é isso mesmo, nós temos que ter a dó e ajudar a parar. Mas a percepção, totalmente mudando de assunto, mas a percepção é que os mais jovens têm tido a cabeça um pouco mais pronta para lidar com essas ofertas, né, e não tem tanta gente fumando assim, pelo menos essa é uma ideia. Eles vêm mais como uma exceção que chama atenção do que uma coisa rotineira que faz parte da vida deles. Eu acho que isso é um fruto de muito trabalho aí atrás, né? Pois bem. Bom, agora vamos falar um pouquinho de falta de conhecimento, né? Porque eu imagino que a falta de conhecimento e de acesso fácil ao tratamento de qualidade acabe afetando muitos pacientes, não é, doutora? Como é que a instituição, lado a lado, faz para auxiliar essas pessoas? Eu estou falando aqui, né, um abraço forte para minha amiga Marlene Oliveira, que é a presidente do Lado a Lado. A gente, o objetivo aqui, né, o objetivo das organizações não governamentais que têm de acesso ao paciente é fornecer, Marina, exatamente o que você comentou, acesso a conhecimento. Os pacientes, eles estão ávidos a conhecer a sua doença, a conhecer pessoas que tiveram
a mesma doença, pessoas compartilhar experiências, e se a gente observar, não sei, algumas associações de pacientes que são muito bem estabelecidas para isso, e aí eu chamo a atenção, por exemplo, a Associação Brasileira de Pacientes com Diabetes, pacientes com hepatite C e outras doenças, estou dando alguns exemplos, existem várias, Associação Brasileira dos Pacientes Portadores de Hipertensão Pulmonar, da qual eu também faço parte como consultora científica para eles, a gente acaba vendo como eles precisam de informação não só para a educação médica, mas também de saber, uma coisa engraçada que eu ouvi em algumas palestras, até como aproveitar o horário da consulta. Isso é tão importante porque eu trabalho na Santa Casa, atendo pacientes do Sistema Único de Saúde, e a gente tem um volume grande de pacientes, óbvio, a gente atende com maior atenção possível, mas eventualmente o tempo é um pouco mais curto, porque você tem uma agenda e, né, todo mundo precisa da atenção. Então, o que eu vejo esse trabalho deles é até ensinando o paciente a fazer as perguntas que ele precisa, porque eventualmente a gente fala com o paciente, passa aquele tanto de informação, mas ele volta com dúvidas que ele nem sabe como perguntar, não sabe o quão aquilo é importante. Então, até isso a gente tem trabalhado de falar, olha, faça uma lista, traga a listinha das suas perguntas, entregue para o seu médico, porque isso é um momento que ele tem para tirar essas dúvidas e que às vezes a gente não vai conseguir fazer nas plataformas. Então, esse é um dos motivos que eu abraço essa causa também, de trazer essa informação e de promover esses encontros e essa informação de qualidade, né, Marina? Porque você, como jornalista, acho que a gente está vivendo aí nos últimos anos uma situação sem precedentes de tanta informação de má qualidade sendo divulgada né, de uma maneira, vamos dizer assim, até desleal com as fontes que são sérias, e numa competição muito, muito desigual em relação à maneira como isso é distribuído. Então, eu acho que fazer uma coisa séria como vocês, jornalistas, fazem, 99% dos jornalistas, e trazendo esse acesso. Acho que a palavra nossa é acesso à informação e translacionar, vamos dizer, a informação médica para a vida do paciente, né? Fazer essa comunicação é tudo. O grande problema é que as pessoas não se comunicam de maneira correta, então a gente precisa encurtar esses espaços e fazer a informação chegar na vida do paciente e na casa do paciente de maneira prática. Isso é uma coisa que eu acredito e agradeço aos parceiros nessa jornada. Nossa, mas estamos juntas no sentimento de que temos essa obrigação, né, de levar informação de qualidade. E eu, por exemplo, fico muito feliz de poder participar do podcast Você em Dia Saúde exatamente por isso, porque a gente sempre fala com profissionais de ponta, referência em suas áreas, então eu tenho muita segurança quando eu faço a pergunta de que aquela resposta vem de alguém que sabe do que está falando. Isso é muito importante para a gente absorver corretamente a informação. E insisto, informação em saúde não tem preço. Quando você sabe o que você tem que fazer para cuidar de si, você está ganhando anos de vida e de vida com qualidade. E, doutora Ariane, adorei descobrir que realmente tem que aprender a fazer pergunta para utilizar bem o tempo do médico, ficarei atenta a isso. E eu penso também, Marina, que a gente precisa encurtar esses espaços e trazer também as nossas dúvidas como médicos, né? Porque a gente não tem resposta para várias perguntas. E isso é uma das coisas que nós, e acho que aqui na era da Covid, né, mudando um pouquinho o foco, mas isso tem sido tão forte, porque muitas vezes o que a gente vai dizer, ainda não sei, vou procurar, estamos trabalhando para isso. Então, compartilhar que a gente também tem incertezas e a medicina é isso, né? Nem sempre a gente vai ter a resposta para tudo, mas a gente precisa transpor isso para o paciente e dizer que realmente a gente está em busca do melhor conhecimento, mas a gente não tem resposta para tudo ainda. Maravilhoso, eu agradeço, porque quando a pessoa fala isso, eu sei que ela está dizendo a verdade, tudo que ela falou anteriormente também foi verdadeiro. Doutora Ariane, muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos e por essas pensatas também. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Marina, é um prazer falar com você.
estar aqui nesse podcast junto com o professor Ramaciotti, e agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando com tantas pessoas. Obrigada de novo, doutora. E vou agradecer novamente ao primeiro entrevistado, o doutor Eduardo Ramaciotti. Um obrigado especial a você, nosso ouvinte, nossa ouvinte. Eu tenho certeza que nós saímos deste encontro com muito, muito, muito mais conhecimento. Conhecimento é investimento na saúde. E este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. Aqui tratamos do tema casos de trombose em pacientes com câncer, como prevenir e tratar. Eu sou a Marina Machado, eu te espero no próximo podcast. Não perca, vai ser muito bacana, eu aguardo você. Ouça os episódios semanais de Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion, Vida à Ciência.